Olá, muito boa noite para você. Mais uma morte por Covid é confirmada em Patos de Minas e outra está sendo investigada. 36 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas. Mais 2 turmas em quarentena após confirmação de outro caso de Covid em estudante de Lagoa Formosa. Homem é morto a facadas no bairro Nossa Senhora de Fátima. Após mais um grave acidente, comerciantes do bairro Cristo Redentor pedem providências. Preço da arroba do boi gordo segue em alta na região. Mamoré alega dificuldades financeiras para desistir de disputar a 2ª divisão do Mineiro. Aumenta a procura por medicamentos que melhoram a imunidade. FEMIG retoma processo de seleção para terceirizar a gestão do hospital regional. Secretário de Saúde alerta que se população desprezar medidas sanitárias, terceira onda é possível em Minas. Após pedidos de demissão no hospital regional, FEMIG faz chamamento para contratar 24 médicos. Tem também análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News, que já está no ar. A gente começa a edição desta quinta-feira falando da morte de um homem de 47 anos que foi morto a facadas na porta de casa na noite de ontem no bairro Nossa Senhora de Fátima. O suspeito do homicídio já foi identificado e teria discutido com a vítima em um bar no mesmo dia. Claudemar Antônio da Silva, de 47 anos, estava na porta de casa no bairro Nossa Senhora de Fátima quando foi surpreendido. O assassino desferiu 6 facadas contra ele. Na tentativa de se defender, um golpe atingiu a mão de Claudemar, outra facada o punho e mais 4 o peito. O SAMU prestou socorros, mas Claudemar não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar, ao ser informada do crime, começou as buscas pelo assassino. O Copom recebeu uma informação via 190 de que aqui na Geroso Gonçalves havia um homem caído em via pública. Após ter ouvido o barulho de socorro, um grito de socorro dele. A primeira guarnição que chegou aqui já deparou ele caído ao solo, acionou o SAMU para tentar prestar o socorro, mas infelizmente ele já estava em óbito. Começamos a levantar informações aqui no local e soubemos que ele estava em um bar aqui nas imediações e que nesse bar, como já foi informado, teve uma briga lá entre ele e um outro indivíduo suspeito do homicídio. Com essas informações, realizamos várias diligências, já apuramos quem é o indivíduo, continua essas diligências para tentar localizar e prender esse autor o mais rápido possível. A Polícia Civil esteve no local do homicídio e também apurou que o principal suspeito é o mesmo homem que discutiu com Claudemar. Houve uma discussão em um bar aqui nas proximidades, eles tiveram essa discussão e os dois foram para um segundo bar, separados a princípio. Nesse segundo bar, a vítima chegou primeiro e, posteriormente, chegou o autor. Temos aí uma autoria definida, ou pelo menos indícios muito fortes da autoria definida, para que a gente já possa fazer os pedidos judiciais de prisão desse indivíduo. Uma situação de uma briga, né, que levou a essa tragédia. Um acidente envolvendo motocicleta e carro foi registrado na noite de ontem no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. Moradores e comerciantes alertam que batidas ocorrem constantemente no local e eles pedem providências. O acidente aconteceu por volta das 21h30 no cruzamento da Avenida Piauí com a Rua Vereador João Pacheco. A caminhonete subiu na calçada e chegou a atingir lateralmente o poste. Por pouco o carro não bateu contra a parede da loja. Hoje pela manhã, esta comerciante realizava a limpeza da calçada, onde ficaram espalhadas partes do veículo. Alguém me ligou falando que tinha acontecido um acidente aqui na esquina, né? A gente não veio aqui nem nada não, agora eu tô só limpando a bagunça que eles deixaram, né? Quase que eles entram na sua loja aqui, né? Quase, porque quase na esquina aqui, ó, quase que pega a porta. No asfalto, as marcas da freada da caminhonete que seguia pela Rua Vereador João Pacheco e também os vestígios com sangue do motociclista que transitava pela Avenida Piauí. Este morador estava em casa quando percebeu que mais um acidente tinha acontecido nas proximidades. Eu estava em casa assistindo TV e escutei um estrondo muito alto. Quando eu saí, eu vi um rapaz caído logo ali. Aí eu cheguei aqui para ver, eu vi a caminhonete aqui e a moto encostada do outro lado. E eu sei que tinham 2 rapazes na moto. Um aparentemente machucou superficialmente, mas o outro machucou muito. Colisões entre veículos ocorrem constantemente neste local.
E os moradores fazem apelo para que medidas sejam tomadas. A gente já pediu o sinaleiro, né? Mas fala que o fluxo de carro aqui é pouco. Mas eu acho que não é não. Vem para aqui 5 horas da tarde para vocês verem aqui se você consegue atravessar aqui nessa rua, nessa esquina. Aqui é muito carro, muito complicado. Principalmente horário de pico. 11 da manhã, de 5 até 6 horas, aqui é um trânsito terrível. Já teve acidente grave e volta e meia, às vezes uns acidentes corriqueiros, né? Pelo menos assim, de uma vez por semana, sempre acontece alguma coisa aqui. Provavelmente alguém avançou, né, a parada. Não, com certeza. Com certeza alguém avançou a parada. Não sei quem, mas alguém avançou a parada obrigatória. Um susto, né? Muito grande. Era bom aqui, se tivesse pelo menos um redutor de velocidade aqui na vereador João Pacheco, né? Para ajudar, né? Porque aqui o trânsito, por volta das 5 horas da tarde, aqui o trânsito é muito intenso. Depois do intervalo aqui do News, Mamoré alega dificuldades financeiras para desistir de disputar a segunda divisão do Mineiro e preço da arroba do boi gordo segue em alta na região. O preço da arroba do boi gordo continua em alta, né? Os custos para manter o rebanho, as flutuações nos índices de consumo interno e nas exportações explicam o cenário atual do preço apresentado nas comercializações. De acordo com o relatório feito pela Scott Consultoria, os bovinos que atendem o mercado interno estão sendo negociados a valores acima dos R$300 arroba, preço bruto e à vista. Em Patos de Minas, a arroba do boi gordo está entre R$295 a R$305. Isso aí devido à falta de boi no mercado, devido a uma defasagem que deu aí um certo tempo, aí ocasionou essa melhorada do preço do boi. E devido também às exportações, que aumentaram muito, isso acrescentou e subiu o preço do boi. E futuramente pode subir mais, porque a gente já está na entre-safra, né? Então isso aí pode ocasionar mais umas altas. O bezerro Nelore está de 400 a 450 a arroba. Já o bezerro Nelore pode chegar a R$400 a arroba. O Nelore sempre é mais caro que o bezerro Nelorado. Às vezes a qualidade dele, que é um gado mais bem apartado, isso aí depende muito do criador, né? Do pecuarista. Tem uns que gostam do Nelore e outros gostam do Nelorado. Então o Nelore tem uma melhor aceitação no mercado. Um dos fatores do encarecimento é a despesa com os animais. O trato dele, a alimentação que dá para ele, para um gado ficar bonito, crescer e desenvolver bem, isso é muito importante. Um pasto bem equilibrado, bem adubado, uma alimentação, a salinização dele que seja boa, ajuda muito. Isso aí valoriza muito a mercadoria do gado. Para ajudar nas vendas e valorização, a internet tem sido aliada. Por normas da vigilância sanitária, o leilão está sendo apenas virtual, não temos presença. Foi estipulado uma presença de 30 pessoas, mas não temos como escolher 30 clientes. E assim, todas as pessoas que quiserem ver os lotes de gado, eles têm até as 4 horas da tarde para estar vindo no recinto. Lógico, mantendo todas as normas da vigilância sanitária, portando máscara, o uso de álcool, para estar olhando o gado, anotando o lote que é do seu interesse, e eles acessam um site. Então ele pode fazer esse cadastro e toda semana ele tem acesso ao nosso leilão virtual. A gente muda de assunto e fala sobre os bastidores do futebol, né? O Mamoré não disputará a segunda divisão do Campeonato Mineiro este ano. A diretoria do clube alegou dificuldades financeiras para a não participação na competição. O Mamoré não vai disputar o Campeonato Mineiro da segunda divisão. A decisão foi tomada pelo conselho do clube após a diretoria executiva do time avaliar e apresentar as condições financeiras do clube para arcar com as despesas, verificando assim ser inviável a participação do Sapo no campeonato deste ano. Foi apresentado para o conselho, o orçamento, o campeonato deverá custar aí no mínimo 500 mil para você fazer um time bem enxuto, correto? E depois foi analisado também as fontes de receita. Esse campeonato não tem dinheiro de televisão, não vai ter torcedor, O conselho, ouvindo a diretoria executiva, que achou que não seria conveniente nesse campeonato, que vai gerar mais um passivo aí, A situação do clube, é bom frisar para o torcedor, está tranquila, tem algumas pendências, mas são pendências que nós já estamos contornando. Então, o motivo de não disputar é isso aí, que o campeonato é deficitário e vai gerar mais um passivo aí. Então, a diretoria executiva achou por bem,
analisando com os pés no chão, e o Conselho também, que é responsável, né, pelo patrimônio, né, do Esporte Clube Mamoré, com tranquilidade e tudo, homologou essa decisão da diretoria executiva, né? As despesas para participar do campeonato ficariam em torno de R$500 mil. E o clube, segundo informou a diretoria executiva, possui dívidas da gestão passada. Segundo o presidente do conselho, o clube não terá prejuízos ou impedimento para disputar o campeonato em 2022. Tem até uma controvérsia aí, né? Os torcedores estavam achando que ia ter uma multa de 200 mil e ficaria mais 2 anos sem disputar o campeonato. Não, nesse caso não. Agora, se você ir lá e participar do arbitral, que aconteceu terça-feira, e depois achar que vai ficar caro e resolver não disputar, aí tem essa multa e a questão de não disputar 2 anos. Mas no caso do Mamoré, que ele não assumiu o compromisso perante a federação, não compareceu arbitral, nós vamos permanecer no mesmo lugar que estamos. Agora, a diretoria busca alternativas para planejar o orçamento do ano que vem, dentre elas o empreendimento do estacionamento do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, e além disso o clube não ficará parado. Segundo o presidente do conselho, a diretoria já está em preparação para participar de outras competições. A diretoria executiva está analisando a possibilidade de participar de um campeonato sub-20 promovido por uma liga de Uberlândia. Inclusive o Mamoré foi campeão do primeiro campeonato que eles promoveram, né? O que eu acho que vai ser interessante, né? Que vai estar preparando, né, uma estrutura para a formação do elenco para o próximo ano. Na noite de ontem aconteceu um evento astronômico especial, um eclipse total lunar de uma superlua. A lua estava de encher os olhos, né? Quem pôde acompanhar percebeu. No entanto, devido às coordenadas geográficas da região, o eclipse não pôde ser observado. Um espetáculo a olho nu. Amantes da lua puderam, na noite desta quarta-feira, apreciar a lua cheia, que foi considerada como a maior superlua do ano. Uma superlua ocorre quando a lua está no ponto de sua órbita mais próximo da Terra, chamado perigeu. Quando isso acontece, ela parece cerca de 8% maior do que quando está no apogeu, ponto mais distante, e por isso há a sensação de o astro surgir maior no céu para quem o observa do planeta. O evento aconteceu na mesma noite do primeiro eclipse lunar total em mais de 2 anos. No entanto, ele não pôde ser observado devido às coordenadas geográficas da nossa região. Uma bela lua, né? Daqui a pouco aqui no News, aumenta a procura por medicamentos que fazem a imunidade ficar maior. E a FEMIG retoma o processo de seleção para terceirizar a gestão do Hospital Regional. A FEMIG anunciou a retomada da seleção para a organização social para a gestão do Hospital Regional. O edital tinha sido suspenso por meio de liminar deferida no mês de abril. Sobre esse assunto, eu vou conversar com Pedro Cunha, que é membro do Conselho Estadual de Saúde, órgão que é contrário à medida que entrega a OS à gerência do regional. Pedro, boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite a quem nos assiste aí pelos canais da MTV. Estou aqui à disposição para a gente trocar ideia sobre mais esse episódio triste, né? Ô Pedro, o que é que muda? Porque aí nós tivemos uma decisão da Justiça suspendendo o edital. Quais são os pontos que foram modificados para poder o Estado retomar essa iniciativa de repassar a gestão do regional para uma OS? Primeiro, vamos entender o caso, né? O governo ele descumpre várias leis. Ele descumpre o artigo 1º da Constituição Federal, que fala que todo poder emana do povo. É claro que lá também fala que é pelos seus representantes legais, exercido pelos seus vereadores, pelos seus deputados estaduais, federais e senadores. Porém, ele descumpre também, mas esses legisladores, para tomar uma decisão tão drástica que vai mudar tanto a vida da população, eles deveriam fazer uma consulta pública, eles deveriam de entender o sentimento da população, eles deveriam ouvir quem eles representam para eles tomar essa decisão. O governo também descumpre a lei o artigo 186 da Constituição, que diz que saúde é um dever do Estado.
E o Estado está fugindo desse dever de cumprir saúde, né, colocando empresas privadas para administrar a gestão pública. Descumpre também a Lei 8080, que está claro que saúde tem que ser pública e de qualidade. Descumpre também a Lei 8142, quando ela fala que toda decisão da saúde deve passar pelo Conselho de Saúde, deve passar por deliberação desse órgão do controle social. Então, ele publicou o edital, aí, depois do Conselho deliberar contrário, a Justiça suspendeu esse edital, né, a pedido aí do Ministério Público, é que nós recorremos ao Ministério Público, o Ministério Público fez a petição pedindo essa anulação do edital. Agora ele recorreu, né, ele, segundo ele, retificou, conforme o que nós achávamos que estava errado, que o Ministério Público havia lá de muito absurdo nesse edital, ele fez essas suas retificações e publicou novamente o edital. Tem uma observação que fala que não pode acontecer durante a pandemia. A juíza que fez esse despacho, ela ressaltou essa parte aí. Mas vai acontecer, isso assim que a pandemia acabar, e nós esperamos que acabe rápido, o governo vai vir com tudo para publicar. E aí eu fico pensando, sabe, Odair, por que na nossa região? É porque nós não estamos mobilizados. Por que a nossa região tem o maior vazio assistencial? É porque a população não está inteirada disso. Parece que não quer entender, parece que não quer gritar. Por que é que nós somos enrolados com o SAMU, que no organograma da Secretaria de Estado era para ser um dos primeiros, e nós somos o último? Né? Tinha toda uma programação, e, no entanto, nós fomos enrolados, nós fomos passados para trás por vários governos, não somente o governo Zema. Mas aí eu fico, sabe, sem saber. Agora nós vamos levar para a mesa diretora, vamos conversar novamente com o Ministério Público, com a doutora Joseli, com o doutor Tomar. E logo depois disso a gente deve levar para o plenário, porque tem a força de todo o conselho, não é da minha cabeça de conselheiro, não é da cabeça da mesa diretora do conselho, é do pleno, onde a gente abre a discussão. Pedro, aí nós temos uma nova situação, até porque o secretário que esteve aqui, o Bacarete, ele chegou a dizer, né, em uma das suas visitas, que não tinha desistido, que o Estado não tinha desistido dessa iniciativa de transferir a gestão do regional. Agora, o que o Conselho pode fazer nesse sentido? Porque já havia uma determinação do Conselho, já havia orientação para que isso não ocorresse. Efetivamente, quais são as medidas que o Conselho pode tomar diante dessa nova investida do Estado? Olha, nós vamos conversar com a promotora, né, e com o doutor Rodrigo Taufik, também promotor da nossa região, para que eles nos orientem para ver se dá para fazer alguma coisa. Porque nós já tentamos, de toda forma, sensibilizá-los, né, a nova presidente da FEMIG, nós já falamos, doutora, a senhora vai vir aqui para ficar marcado como o início da terceirização, o início dessa passação dos hospitais privados, os hospitais públicos para a rede privada. A senhora vai dar o início no desmonte do serviço, no desmonte da rede FEMIG. Então, nós já tentamos, de toda forma, conversar, mas nós entendemos que não é do secretário, não é da presidente da FEMIG, isso é uma determinação do governo. E o governo, que é apoiado pelos grandes empresários, ele mesmo é um grande empresário, ele não pensa na população, ele pensa nas empresas que o apoiaram, que investiram na campanha dele. Então, a gente, infelizmente, eu não sei dizer o que dá para ser feito agora. O que eu posso dizer é que, se acontecer, não vai ser com o meu aval, não vai ser com a minha anuência, nem com a anuência do Conselho Estadual, nem com a anuência dos trabalhadores, né, nem com a anuência do Ministério Público, porque nós iremos até as últimas medidas. Não sei quais, mas nós iremos. Muito bem. Dizer, Odair, que o controle social é feito pela ouvidoria, é feito pelo Ministério Público, é feito pelas câmaras legislativas, é feito pela imprensa. E se a gente não unir forças, né, se a gente não conseguir trazer quem vem aqui pedir voto
que falar que defende o hospital. Né? Daqui uns dias está chegando aí as eleições. É hora de todo mundo estar falando que defende o hospital, sabe? Que defende, que quer uma saúde pública, que vai investir aqui e depois some. Né? Esses vários deputados que ganham voto aqui e desaparecem, não tem compromisso nenhum. Então nós temos que unir toda a força política. E aqui, olha, eu quero dizer que o doutor Arlindo Porto já mostrou o contrário à terceirização do hospital, o Elmiro Nascimento, o deputado doutor Eli, os candidatos Arnaldo Queiroz, a Agda Helena, Hermano Cacheta, enfim, todas as pessoas que nós conhecemos, que nós conseguimos arrebanhar, que nós conseguimos trazer para o nosso lado, nós já procuramos. Na Câmara de Vereadores passada, nós conseguimos todos. Os 17 vereadores eram contrários. Essa eu não sei porquê, não sei o que aconteceu, que quase todos lá se dizem favoráveis à terceirização da gestão do Hospital Regional. Muito bem, Pedro. Obrigado por sua participação aqui no News. A gente vai continuar conversando sobre isso, né, nos próximos dias, nos próximos capítulos, até porque esse é um assunto que vai se estender aí. Obrigado por sua participação aqui no News, ok? Ok, Odair. Ok. Assim que precisar, eu estou à disposição, como todos os conselheiros municipais de saúde de Patos, e dizer que a gente atua no controle social, no Conselho de Saúde, por entender que é a forma mais direta, a forma mais eficaz, a forma mais democrática de se fazer a caridade. Então, nós estamos à disposição, qualquer notícia eu envio para vocês, né, e estou à disposição para a gente trocar ideias. Ok, Pedro. A venda de medicamentos, a gente muda de assunto, né? Porque a venda de medicamentos manipulados teve um acréscimo de 8% em todo o país, comparado aos primeiros meses do ano passado. Devido à pandemia, a procura por produtos que fortalecem o sistema imunológico tem sido maior. Em uma enquete publicada nas redes sociais da NTV, fizemos os seguintes questionamentos. No primeiro, queríamos saber se as pessoas estavam cuidando da própria imunidade durante a pandemia. Das 175 participações, 77%, ou seja, 135 pessoas, responderam que sim, estão cuidando da imunidade. E 23%, 40 participações, responderam que não. Na segunda pergunta, questionamos se essas pessoas usavam medicamentos para melhorar a imunidade. 169 pessoas responderam a essa questão. 57%, ou seja, 97 pessoas, não fazem uso de medicamentos. E 43%, ou seja, 72 pessoas, fazem uso. Dessas que fazem uso de medicamentos, algumas responderam que tomam vitaminas C e D e própolis. Pelas ruas da cidade, as respostas também foram variadas. Eu tô tomando vitamina, tô tomando tudo direitinho. Prevenir, né? Remédios naturais. É o melhor. Quais, por exemplo? Chá de limão, gengibre. Comida também que contém vitaminas. Chupar bastante laranja, é? Vitamina não, só alimentação meio saudável. Dados da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais mostram que houve aumento de 8% nas vendas de medicamentos manipulados nos 3 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2020. Em Patos de Minas, o percentual de aumento de venda de medicamentos indicados para a imunidade é de 10%. Primeiro, porque até março do ano passado ainda não tínhamos casos frequentes da doença. Segundo, pois em fevereiro e março deste ano, além de já se estar no período de pandemia, tivemos uma segunda onda de casos. E dentre os principais medicamentos estão as vitaminas C e D e suplementos que ajudam no fortalecimento da imunidade. Tem notado um aumento assim, em relação aos 3 primeiros períodos deste ano, comparados com os 3 primeiros meses do ano passado, é um aumento em torno de 10%. Né, na procura de medicamentos específicos para o aumento da imunidade. Vitaminas, complexos vitamínicos, né, e até os produtos para autoproteção, como álcool em gel, por exemplo. Né? Lembrando que, em parte, desse aumento se deve ao fato de que, no ano passado, os 3 primeiros meses ainda foi aquele período de adaptação à pandemia. A partir desse ano, a gente já tem um protocolo estabelecido, uns parâmetros, até a prescrição médica já está melhor estabelecida, por causa da experiência que a gente já passou antes, né, no ano passado. Principalmente os produtos, as vitaminas que têm evidências científicas já comprovadas, né, como vitamina C, a vitamina D,
associações com o zinco, tanto da vitamina C como da vitamina D, e alguns complexos vitamínicos que já junta tudo numa fórmula só. Já em relação aos medicamentos antigripais, que teríamos um acréscimo de vendas nesse período, ainda não se tem mostrado tão necessário para os consumidores. Entretanto, mesmo com esse aumento das vendas e das pessoas mais preocupadas com a própria saúde, é importante atentar-se às formas de uso de cada medicamento, bem como procurar orientações de profissionais adequados para cada situação. É importante a gente lembrar que a dose diária recomendada, geralmente um comprimido é suficiente. Tem a dose diária que é recomendada para a ingestão de cada substância dessas. Então, assim, é sempre bom procurar com o seu farmacêutico, com o seu médico, verificar se não está havendo aí uma superdosagem também. Lembrando que a automedicação é sempre um problema sério, grave, é um problema sanitário, inclusive. E assim, a gente procura sempre orientar a buscar essa informação com o profissional, porque para cada pessoa é diferente, o remédio que pode ser bom para você pode não ser bom para o seu vizinho, então não passa o remédio para frente. E o contrário também, às vezes o que foi bom para ele não vai servir para você ou pode te dar alguma reação que para ele não deu. Então, assim, o tratamento deve ser individualizado. Em instantes tem análise da notícia aqui no News. O secretário de Saúde alerta que se a população desprezar medidas sanitárias ou continuar desprezando, terceira onda é possível em Minas. E médicos pedem demissão do regional e FHEMIG faz chamamento para contratar 24 novos profissionais. A rede FHEMIG, que administra o Hospital Regional Antônio Dias, já abriu e encerrou diversos editais de chamamentos emergenciais para a contratação de médicos para atuarem na unidade aqui em Patos de Minas. Esses profissionais iriam para a linha de frente no atendimento às pessoas com a Covid. Depois de desistir, novo edital foi reaberto, mas agora é para manter a quantidade de leitos disponibilizados em funcionamento. No início da pandemia, foram abertos 10 leitos de UTI e 9 clínicos para atender doentes com Covid-19 no Hospital Regional e ficou nisso. Mesmo com a promessa de que seriam criadas mais vagas, como anunciadas em 15 de março deste ano. Estou aqui com o novo secretário de Saúde do Estado, Dr. Fábio, a quem a gente deseja sorte, tem muita competência, vai contribuir muito com o Estado e com o Patos nesse momento. Estamos aqui trabalhando para ampliar mais uma vez os leitos de UTI para a Covid em Patos de Minas. Já estamos fazendo isso no Hospital de Campanha e isso deve ocorrer também agora no Hospital Regional, não é isso? Isso mesmo, prefeito Falcão. Nós estamos numa tentativa de expansão, num momento muito difícil da pandemia, de aumento de casos, dificuldade de contratação de recursos humanos, mas nós estamos fazendo esse grande esforço para ajudar a população de Patos. Editais de chamamentos emergenciais foram abertos, mas ninguém foi contratado. 1 mês e meio depois da promessa de mais vagas no Hospital Regional, o jornalismo da NTV questionou e a rede FHEMIG respondeu que não seriam criados mais leitos, pois a situação da pandemia estava sob controle no município. Nesta quinta-feira, um novo edital para a contratação de médicos foi aberto, mas agora não é para ampliação de vagas de UTI ou clínica. É que os médicos estão pedindo demissão em razão do salário pago pelo governo de Minas. No caso de médicos especialistas, o salário é de R$ 4.595 para carga semanal de 12 horas, ou R$ 9.000 para 24 horas semanais. E para médicos generalistas, o salário para 12 horas por semana é de R$ 3.500 e R$ 7.000 para a jornada de 24 horas semanais. Esses valores são mais baixos que os pagos em outras unidades hospitalares e até mesmo pelo município de Patos de Minas para médicos atuarem no hospital de campanha. É com esse assunto que a gente abre a análise da notícia de hoje. Aqui ao meu lado está Gui Boaventura, que hoje fez questão de bater o ponto aqui na bancada e não por a distância, como a gente fez no início da semana aí e tem feito pela internet. Gui, boa noite. Esse assunto a gente abre então aqui a análise falando dessa situação do regional com os diversos chamamentos, desta vez um tanto quanto diferente. Boa noite para você, Daí. Boa noite para o nosso telespectador. Essa situação do SUS no Brasil é um negócio assim que não dá para entender, O SUS faz que paga, o médico faz que trabalha. É por isso que a gente tem tanto problema, tanta denúncia com médicos aí pelo Brasil afora, aquele que vai lá, bate o ponto e não fica no local de trabalho, bate o ponto e vai atender num outro lugar.
porque o SUS paga mal. Na realidade, o SUS paga mal. Isso eu estou falando, paga mal, em termos de mercado. E ele compete com o mercado, porque tira gente do mercado, tira médico do mercado para trabalhar numa instituição pública de saúde. Ah, mas o SUS não pode pagar mais. Isso é outra questão, é uma outra situação. O que ele tem que fazer é administrar essa questão com os médicos. E o médico, quando ele pega uma situação, ele vai ganhar o dinheiro dele. Isso é óbvio, né? Ele fica empatado no hospital daquele ali, se ele sair dali, ele ganha 3, 4, 5 vezes mais do que ele está ganhando lá. Mas ele precisa passar, muitos médicos precisam passar por ali, e tem aqueles médicos também que gostam de trabalhar no serviço público de saúde, né? Aqui em Patos mesmo nós temos vários deles, mas aqui em Patos também nós já tivemos várias debandadas de médicos do hospital regional. Lembra dos cirurgiões, neurocirurgiões que atendiam aqui, que foram embora? Pedem demissão e vão embora. Por quê? Porque a coisa vai apertando tanto, porque a situação vai apertando tanto, a exigência vai apertando tanto. Ele vem ali e cumpre o seu papel no sistema público de saúde, mas ganha dinheiro lá fora. Agora, no Brasil, faz-se algumas coisas, Odair, que em outros países são diferentes, como na Inglaterra, por exemplo. Você estuda, faz um curso de medicina numa universidade pública, com dinheiro de quem? Dinheiro do povo. Tinha que sair de lá pronto e dar uma contribuição, pelo menos por um tempo, para esse público que lhe deu a condição de fazer um curso de medicina, que não fica barato, e que não fica barato também para o Estado, que não fica barato para os cofres públicos. Mas isso é só uma ideia. Aqui no Brasil, o sujeito forma numa universidade pública, pega o boné e vai embora. Aí ele vai falar para mim, mas e o imposto que eu pago? O imposto que você paga não dá para pagar o seu curso, né? E muitas vezes é gente que tem condição de pagar uma universidade, que estuda primeiro numa escola boa, num curso intermediário, bem feito, e passa e vai para uma universidade para fazer o seu curso de medicina. Porque ele teve condição de pagar um bom curso lá atrás. Então, ele teria condição, inclusive, de pagar o curso de medicina. Mas não é assim. Isso precisa ser equilibrado. A gente precisa deixar de demagogia e equalizar melhor as coisas no país. Porque senão nós vamos deparar sempre com essa situação do SUS correndo atrás, tentando arrumar profissional, e é difícil de encontrar. É difícil de contratar. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando essa situação, até porque o regional, por ser referência, depende desses profissionais, e aí há uma defasagem no número de profissionais para os atendimentos, o que deve impactar nesses atendimentos relacionados à Covid, não só para Patos como para a região. A gente vai continuar acompanhando essa história e essa situação. O Gui, a gente gira o assunto, e o Comitê Extraordinário Covid-19 decidiu, nesta quinta-feira, pela manutenção de Patos de Minas na onda vermelha do Plano Minas Consciente, né, micro e macro. O secretário de Estado de Saúde disse que, se a população mineira desprezar as medidas sanitárias, a terceira onda é possível. Vamos acompanhar aí a entrevista coletiva que ele deu hoje à tarde. O mapa do estado mostra que a macro-região de Patos de Minas permanecerá na onda vermelha, sem mudança na classificação. As regiões Norte, Triângulo do Norte, Vale do Aço e Sudeste continuam na onda amarela. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, participou de entrevista coletiva nesta quinta-feira e falou sobre os riscos de terceira onda da Covid e da cepa indiana. Para o secretário, tudo depende principalmente do comportamento da população. A terceira onda tem muito a ver, com o comportamento da população. Por isso, a insistência que temos aí, uma nova cepa que não está circulando no estado, mas existe um potencial de circulação no país, associado à população perdendo comportamento de distanciamento social. Então, é uma associação muito perigosa. O comportamento da população, ele é capaz de barrar qualquer cepa. Então, a culpa é da cepa indiana? Não.
A culpa foi da P1 de Manaus? Não. Nós temos que lembrar que o vírus, ele circula no contato interpessoal ou estarmos juntos em algum ambiente sem usar máscara, sem fazer higiene da mão. Então é muito importante, né, para não chegar à terceira onda. Agora, se o comportamento da população continuar de desprezar as medidas sanitárias, com aglomerações, com festas clandestinas, associados a tudo isso que nós estamos vivenciando, a terceira onda é possível. Então, por isso é importante a fiscalização pelo poder público, pelo município, associado à Polícia Militar que dê suporte e o comportamento da população. O secretário citou a abertura de leitos em Coromandel e destacou que o estado voltou a ser heterogêneo, possibilitando a transferência de pacientes. Nos últimos dias, semana passada e essa semana, já transferimos pacientes da região oeste para a região do Vale do Aço, da cidade de Caratinga, e transferimos pacientes da região sul, região de Pasto, região sul, para Juiz de Fora. Então já estamos no movimento aí de transferência de pacientes entre macro-regiões para entender esse comportamento. E outras medidas estão sendo feitas com a nossa força-tarefa, buscando a ampliação de leitos. Estive em Coromandel essa semana, abrindo 5 leitos de terapia intensiva. Lembrando que Coromandel foi uma região que sofreu muito com a segunda onda, foram mais de 90 pacientes transferidas para várias regiões do estado e abrimos lá 5 leitos junto ao município de Coromandel de terapia intensiva. Fábio Baquerete também falou sobre a possível ampliação na vacinação para outras idades a partir deste mês de junho. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, então todos os secretários de saúde fizeram um pleito ao governo federal, ao Ministério da Saúde, dentro da comissão intergestora tripartite, que é a CIT, para que comece a vacinar também por idades sem comorbidades, para a gente ganhar velocidade na vacinação. O que estamos observando é que esses grupos de difícil comprovação, a vacina fica muitas vezes parada. A gente não consegue ampliar essa vacinação mais rápida. A velocidade de vacinação no Brasil como um todo caiu bastante. Então a nossa expectativa é que a gente comece então, nas próximas remessas, agora em junho, vacinar, além dos grupos prioritários, vacinar 59 anos, 58 anos e descendo por idade, a ponto que a gente consiga vacinar rápido. Porque não é importante só vacinar do grupo prioritário. É importante termos rapidez na vacinação, uma vez que as doses estão ficando paradas nesses grupos. Gui, e essa colocação do secretário nessa coletiva de hoje, né, mantendo a microrregião aí e a macrorregião na mesma classificação, mas já falando de possibilidade de ampliar essa vacinação para outras idades a partir já agora de junho, além de também alertar para a população se comportar por causa da possibilidade de uma terceira onda da Covid-19. A gente vive ali meio que no fio da balança, né? Fica ali meio que esperando a imunização com o risco de se contagiar e com o risco de termos um número maior da doença em meio a um momento em que a gente já imaginava, ou pelo menos esperava que fosse um momento melhor devido às primeiras imunizações, né? Pois é, Odair. Eu prefiro ver da seguinte forma: a coisa está ficando ruim para o governo brasileiro, né? Ficando um negócio assim sem jeito de explicar. Dimas Covas, que é o presidente do Butantan, prestou depoimento hoje na CPI, falou muito a respeito da negociação lá no começo, no segundo semestre do ano passado, que poderia ter até outubro fechado 60 milhões de doses de vacina com o governo brasileiro, que o governo não atendeu, não negociou, não atendeu, ficou 3 meses esperando o Butantan para negociar com o governo brasileiro e não conseguiu. E pelas projeções, e aí são projeções técnicas do Dimas Covas, o Brasil poderia ter começado a vacinar no princípio de dezembro, junto com a Inglaterra. Olha o que andou a Inglaterra em termos de vacinação, e nós teríamos condição de, proporcionalmente, ter vacinado o mesmo percentual que vacinou a Inglaterra, se a gente tivesse vacina, porque o Brasil tem estrutura para isso. Então não adianta a gente ficar lamentando agora, porque a vacina vai ser isso, a vacina vai ser no conta-gotas como foi até agora, não adianta prometer o secretário, não adianta a gente iludir as pessoas, porque vai ser no conta agora, e esse atraso
no fornecimento do IFA, tanto para o Butantan quanto para a Fiocruz, agora nesse mês de maio, foi terrível para o Brasil, porque 15 dias de atraso lá representa mais de 30 aqui. Porque essa vacina tem que vir, esse IFA tem que vir, ser processado, gasta um tempo para processar, para envasar e para colocar ela na praça, para ir para o braço do brasileiro. Então, o governo brasileiro está, sabe, com uma missão difícil aí, que é explicar toda essa situação. E o governo mineiro não tem que ficar prometendo esse tipo de coisa. Não tem que ficar prometendo que a vacina vai chegar. A vacina não vai chegar, vai continuar chegando no conta-gota. Por isso, é tão importante a gente ter uma dose de paciência, porque não adianta, não tem outro jeito para fazer. Nós precisamos ter uma dose de paciência, precisamos de ter muita firmeza, muito pensamento positivo naquilo que a gente vai fazer e ajudar. Ajudar como? Não aglomerando, usando o álcool gel, usando a máscara. Né? Isso é que sobra para a gente fazer. E aguardar a gotinha de cada vez a vacina chegando no seu município. Né? Porque transitar pelo estado, transitar pelo Brasil é uma coisa. Agora, chegar no seu município é outra, né? E ela precisa chegar e ir direto para o braço do brasileiro, porque tem gente aí que está com medo de não receber a segunda dose, e é extremamente importante a segunda dose. E ainda tem um outro agravante, Odair, que o presidente do Butantan ainda admitiu hoje que será preciso uma dose de reforço, uma terceira dose, para incluir aí as outras variantes que não foram contempladas nessa vacina, como a variante da África do Sul, que mostrou resistente tanto à vacina da Coronavac quanto à vacina da AstraZeneca, e possivelmente também será do mesmo jeito com a vacina da Pfizer. Então, é preocupante essa situação, a questão da vacina. Então, para a gente não passar para onda roxa, onda preta, onda azul ferrete, a gente precisa de ter um comportamento diferenciado e ter paciência ainda esse ano para poder, depois todo mundo vacinado, aí a gente relaxa um pouco. Mas até lá nós precisamos de ter... Porque esse discurso de secretário de Estado, de governo de Estado, isso não vai nos ajudar. Vamos fazer uma parada rápida aqui, então, para a gente tomar uma água, Gui. A seguir aqui no News, a gente vai falar que mais uma morte da Covid foi confirmada em Patos de Minas e que outra está sendo investigada. A gente mostra já isso também, que 36 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas no município. E também ainda, né, a situação lá em Lagoa Formosa, onde mais 2 turmas estão em quarentena após a confirmação de outro caso da Covid. Mais 2 turmas tiveram aulas suspensas em Lagoa Formosa após diagnóstico positivo para a Covid-19 com um estudante. Esta é a sala da aluna que testou positivo para a Covid-19 esta semana e que, juntamente com outros 9 coleguinhas da sua turma e também de uma segunda sala do ensino infantil, teve as atividades presenciais suspensas na Escola Municipal Zilca dos Santos Fonseca. Logo que ficamos sabendo que a avó das crianças, né, testou positivo, nós colocamos, a mesma até ligou aqui, né, e já contando, imediatamente a diretora colocou as meninas em isolamento e em seguida a avó levou para casa. Dispensamos a turma, a professora, que é o que pede o protocolo, e aqui também. São 2 irmãs, uma testou positivo e a outra não. Mas mesmo assim, a que não testou, a gente colocou também os alunos, né, dispensamos alunos e a professora e estamos monitorando. A diretora da escola disse que os protocolos estão sendo seguidos com medidas preventivas para dar segurança aos estudantes e profissionais da educação. Todos os dias nós estamos assim. Por isso, cada dia vem mais pais aqui falar que vai trazer a criança. Hoje nós tivemos 3 mães que já nos procuraram, que segunda-feira quer trazer a criança. Uma falou porque a criança está chorando de ver os outros ir para a escola e ela não. E assim, eles vêm, pedem para olhar, aí quando chegam na sala, que vê
tudo prontinho, distanciamento, o álcool em gel em toda a escola, né? Então, assim, a gente vê que eles estão querendo voltar. Nesta retomada do ensino presencial, dos 174 estudantes da escola, 84 optaram por retornar para a modalidade de aprendizado híbrido. E segundo a diretora, não houve impacto negativo, mesmo com a constatação do caso de infecção. Teve criança que chorou porque, assim, não queria ficar sem vir à aula. Então, assim, o que impactou foi isso, né? As próprias crianças sentir que não poderiam vir para a aula. Foi isso. Mas nas outras turmas não teve esse impacto. Os alunos vieram do mesmo jeito, hoje aula normal, com as 3 turmas. A professora Estael também precisou ser afastada juntamente com os alunos para cumprir a quarentena e disse que vem sendo monitorada com o acompanhamento de sua situação. Fiquei muito angustiada, né? Muito tensa. E eu quero agradecer nesse primeiro momento o apoio que a escola ofereceu, né? Não me senti desamparada diante dessa dificuldade. A Neuza Eliana, nossa diretora, entrou em contato com os pais, a Kátia entrou em contato comigo. Também hoje pela manhã, quando eu fui fazer o teste Covid, a psicóloga Ana Cláudia conversou comigo durante todo o tempo, me dando apoio emocional. Para esta outra professora, o temor entre os profissionais da educação existe, mas que as medidas adotadas com a checagem da temperatura de todos que entram na escola, a disponibilização de álcool na entrada e salas de aula, além da exigência de máscaras e distanciamento entre os estudantes, proporcionam um ambiente seguro. Todos os cuidados possíveis são tomados, a gente tenta fazer o máximo, distanciamento, álcool em gel, uso dos equipamentos de proteção, isso aqui é todo dia, na sala de aula usamos a viseira também. Mas assim, fica esse receio, a preocupação com os alunos, mas a alegria de voltar é maior que o medo. Os alunos precisam, gente, o ambiente da escola faz muita falta para o aluno. A secretária de Educação disse que, apesar de todos os cuidados que estão sendo tomados para a continuidade do ensino presencial, o município avalia a possibilidade de suspender as aulas em toda a rede, caso novos casos ocorram. A gente está aguardando, está monitorando, né? E se caso continuar a aumentar, como o prefeito sempre diz, a gente vai ter a humildade de falar de parar, né? E de ver que não vai dar certo, né? Mas por enquanto, eu acho que esses casos não atrapalharam a volta às aulas. Gui, aí a secretária já alerta que se continuar ocorrendo, e aí já teve ocorrência em Monjolinho e agora numa escola ali na região central, ou próxima à região central de Lagoa Formosa, mais um caso, ela já alerta que tem a possibilidade de suspender em todas as escolas o ensino presencial, né? Isso é meio que demonstra que houve uma precipitação ou era algo que realmente estava suscetível a acontecer, desses casos começarem a ocorrer com essa retomada do ensino presencial? Como avaliar? É preciso tomar consciência, ou ter consciência, e entender que qualquer tipo de aglomeração provoca transmissão. Seja ele, porque a escola tem distanciamento, mas a gente sabe que há todo um processo para tirar uma criança de casa e colocá-la dentro da sala de aula e depois voltá-la para dentro de casa. E o risco existe. Não adianta a gente querer, olha, agora tem o protocolo, estamos usando máscara, a viseira, estamos usando isso, tem o álcool gel em cima da mesa, está tudo desenhadinho no chão, aonde todo mundo vai ficar. O risco vai existir. Os pais têm que tomar essa consciência. Tem o risco de a criança, nesse percurso da casa para a escola e da escola para casa, ser contaminada e voltar com ela para casa, do mesmo jeito que ela pode ser contaminada por alguém da família, ou por algum coleguinha na rua, ou por alguma outra situação, e levar esse vírus para dentro da escola. O risco é esse. Agora, o que não pode é não ter nenhum protocolo, e eu fico deveras preocupado, porque eles não estão preocupados com isso. Ninguém fez protocolo, a não ser aquele já determinado, aquelas coisas básicas, né? Partir a sala em duas, colocar marcação no chão,
Será que isso é o que comporta? Será que isso é o que importa? Será que isso é o que vale, é o que vai resolver? Ou será que nós temos que tomar uma outra providência com esse aluno que não pode pegar uma van, que tem que ter cuidado na rua, que tem que ter cuidado na volta da escola para casa, porque o risco de contaminar é o mesmo. Agora, contaminou, detectou alguém contaminado, tem que tomar uma providência. E aí é uma providência científica, né? Tem que fechar, tem que higienizar e esterilizar a escola, e não é só uma sala, aí a escola inteira que tem que passar por um processo de desinfecção. É preciso de atenção e é preciso de seriedade nisso, só isso. Muito bem. Gui, agora a gente fala dos números da Covid, vamos colocar aí na tela, os números em Patos de Minas, o boletim está na tela, a gente mostra que foram confirmados aí mais 36 casos da doença nas últimas 24 horas, tivemos mais um óbito registrado, aquele que no boletim de ontem estava sendo investigado, né? A vítima, uma mulher de 54 anos, faleceu ontem e há outra morte sendo investigada aqui em Patos de Minas, portanto. Pois é, esses números nos chamam a atenção porque os números são ruins, Odair. Nas últimas 3 semanas, os números são muito ruins para Patos de Minas. Mas está estabilizado, mas estabilizou num patamar alto. E tanto o número de mortes quanto o número de internações. Isso que nos preocupa, porque na próxima semana, se passar da conta que nós estamos navegando, esses números que nós estamos apresentando aí em relação à ocupação de leitos em Patos de Minas, o governo pode fechar de novo, pode voltar para uma onda roxa. E aí vai atrapalhar todo mundo. E aí vai ser uma choradeira danada e a gente está avisando isso há muito tempo. Desde que começou a variar esse número para cima das internações, nós estamos falando aqui. E falando o seguinte, não adianta você achar, olha, agora tem leitos na UTI disponíveis. Onde mais morre gente de Covid-19 é na UTI. O processo você procura o serviço público de saúde, é internado num leito comum, no leito clínico, dali vai para a UTI, na UTI morre. Quem tem que morrer, morre lá na UTI. Então, o remédio é não se contaminar, né? Para não atrapalhar a sua vida, para você não ter problema na sua vida e para você não atrapalhar todo o processo que nós estamos vivendo aí, porque senão vai fechar a cidade. E lembrando que não é só Patos, hein? Toda essa providência tem que ser tomada na região, tem que ser observada na região, porque Patos é só o centro dessa região. E a Amapá já tomou uma providência hoje, eu estou sabendo, até depois do que nós falamos no programa hoje, a Amapá tomou uma providência em relação aos prefeitos, já foi movimentado os prefeitos para fazer uma reunião de novo e tomar uma atitude em conjunto aqui na nossa região, que é o que deve ser feito. Pois é, você citou as internações aí, nós vamos mostrar no boletim da ocupação hospitalar que nesta quinta-feira a ocupação de UTIs no hospital de campanha está maior, né? Como a gente já vinha notando. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 24 dos 30 leitos estão ocupados hoje, ou seja, nossa, essa fragilidade nossa aí. São 6 pacientes de Patos de Minas e os demais de outras localidades que estão internados aí no hospital de campanha, só no hospital de campanha, viu? Pois é, e o que vale para a gente aqui é o hospital de campanha, né? Porque os dados que o governo busca para tomar uma providência em relação ao hospital de campanha, aos leitos públicos, né? Clínicos e de UTI. E olha, independente de providência, independente de ameaça de fechar, independente de terceira onda de Covid, cuida da sua vida. Não é possível, nós precisamos temer o que está acontecendo. Nós já tivemos 456 mortos, possivelmente, aqui em Patos de Minas. É muita coisa para Patos de Minas, né? A gente já não está falando mais só de números. Você sai na rua e as pessoas comentam fulano, beltrano, ciclano. São pessoas, são nomes, né? E pessoas que você não imaginava que poderia acontecer e acontece, sabe? Então é tomar cuidado para não entrar para a estatística de jeito nenhum, nós temos que correr disso.
O plano é a gente se cuidar, né? Sim. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise e agradecer novamente a sua participação aqui. Se disponibilizou para vir nesta quinta-feira. A gente sabe da correria que você tem durante todo o dia, além do seu programa. Obrigado e volte sempre, viu? Estou sempre à disposição aí. Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite a todos. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no NTV News. Até lá.